o que ele vai dizer aqui, ó. Ah, minha filha, quando eu permiti que as igrejas fiquem desertas, os ministros dispersos e as missas diminuídas, significa que os sacrifícios são ofensas, as orações insultos, as adorações irreverências e as confissões passatempos sem fruto. Eu peguei alguns tópicos do que Nosso Senhor disse para ela, para dar uma comentada com você. Mas veja bem, qual que é a minha intenção? Em primeiro lugar, glorificar a Deus, mas eu tenho um interesse, que você assistindo esse vídeo não permita jamais na sua vida que essas características desses tempos difíceis aconteçam com você. Então, reaja para não permitir que essa apostasia chegue na sua vida. Eu quero comentar aqui essa questão das missas diminuídas. Um dia eu fui numa missa e o padre comentou que apenas 10% dos católicos aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, vão à Santa Missa Dominical. E agora eu te pergunto, cadê os outros 90%? Se quando você falta na Santa Missa Dominical é um pecado mortal, significa que 90% dos católicos estão pecando mortalmente e também isso significa que se eles morrerem, eles vão direto para o inferno, porque isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Mas o que aconteceu? Que eles não têm interesse em ir para a Santa Missa. Nossa Senhora em Garabandal disse que cada vez menos Jesus é amado no Santíssimo Sacramento. Isso vai ser cada vez mais numa crescente. Nesse tempo de pandemia está aumentando muito o distanciamento de Nosso Senhor, porque tem pessoas que iam mais ou menos, agora não vão mais mesmo, não faz nem esforço para tentar ir, pegar uma senha, essas coisas todas. Então tome cuidado, porque a fé em Jesus no Santíssimo Sacramento está diminuindo, tá? O fato do coordenador do evento não querer ir na missa. Olha o que eu coloquei aqui para falar para vocês. Eu fui fazer um evento, pregar uma vez, e o evento era sábado e domingo. No final do evento, o coordenador que tinha me chamado, então você imagina, o cara liga para minha casa: oi Anderson, meu nome é fulano de tal, você pode vir aqui dar um retiro aqui na minha diocese, a gente está precisando que você venha dar uma força para nós. O próprio coordenador do evento, quando terminou, não queria ir para a Santa Missa. A esposa ficou super constrangida e forçou o marido, porque ela percebeu que eu fiquei escandalizado. Mas como assim? Ele me chama para ir pregar um retiro. Eu vou na paróquia que ele me convida. E ele mesmo não quer ir? É aquele lá. É mais fácil falar de Deus do que falar com Deus. Mas Santo Agostinho dizia que é melhor falar com Deus do que falar de Deus. O cara me chama para pregar no evento e ia pecar mortalmente depois de 2 dias de pregação. Coração duro, de pessoas que não amam mais a nosso Senhor Jesus Cristo, de pessoas que têm preguiça de subir ao Calvário, que não têm interesse por Jesus, que não amam mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira, falta de vocações. Quanto menos seminaristas tem, menos padres são ordenados e menos missas são celebradas. E aí, isso daí está acontecendo muito. Por quê? Porque eu fui agora, num outro país, recentemente, dar um retiro, e quando eu olhei aquele convento enorme, quase não tinha vocações. Tá? Então isso daqui são coisas terríveis. Não permita que isso aconteça na sua vida. Você não querer mais ir na missa dominical, não ter desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo, você está caindo aqui na profecia que Nosso Senhor disse para Luísa Picarreta. Segundo ponto, sacrifícios são ofensas. Quantas missas? No Rio Grande do Sul, eu vi uma missa onde um homem elevava, junto com o sacerdote, uma carne de churrasco e uma menina elevava um chimarrão. Que absurdo isso numa Santa Missa, dizendo que é enculturação. Só se for enculturação do diabo na Santa Missa. Eu vi no Rio de Janeiro uma missa funk, os meninos entrando na missa começando a cantar funk, as meninas cebolando, descendo até o chão, com a aprovação, infelizmente, do sacerdote. Eu vi um vídeo, eu não sei se era... Eu esqueci o país agora, eu não vou falar para não errar, mas eu vi esse vídeo mais de 10 vezes, missa sendo celebrada na beira da piscina. Isso mesmo, a menina saía, comungava de biquíni e voltava para a piscina. Eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de praia e biquíni para vocês terem noção do que isso significa. E depois eu vi missa no Dia das Bruxas, sendo celebrada no Halloween, entendeu? Com crianças fazendo a leitura vestido de bruxa no altar. Isso são ofensas ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente essas pessoas não têm a mínima noção. Elas estão lá de corpo presente, é um preceito, é um costume, mas não tem fé. Ah, mas as pessoas se ajoelham. Santo Agostinho vai dizer: a fé não está no corpo que se inclina, mas no coração que crê. E com a permissão dos prelados da igreja, essas desgraças vão acontecendo. Orações que são mais insultos,
falta de respeito para com Deus na igreja, desprezo. Jesus disse a Beata Maria Alexandrina da Costa que quando as pessoas vão rezar diante do sacrário, elas levam mais pecados para esparramar ao pé do Senhor e não pedem nada que o glorificam. É o que o Padre Pio reclamava. O pessoal vem aqui na confissão pedir curas físicas e prosperidade econômica, mas se arrepender dos pecados que é bom nada. As pessoas ficam pedindo para Deus coisas triviais e são oração que insulta o Senhor. Aqui ó, conversa diante do Santíssimo Sacramento, bate-papo. Que igreja que você consegue depois da Santa Missa fazer um bom momento de ação de graças, porque parece conversa de comadre. Aquilo que nosso Senhor disse, a minha casa será casa de oração, parece que não está servindo mais em muitas igrejas, porque se perdeu o decoro, porque se perdeu o respeito, porque se perdeu a guarda do silêncio. E é isso que está acontecendo. E aí querem receber graças. E aí por isso que vêm esses castigos. Porque é tanta afronta que vem contra nosso Senhor Jesus Cristo. É cada comunhão mal feita. É cada prostituição que se vê na liturgia. É cada desgraça que se vê na missa. Que aí vem esses castigos. Entendeu? As adorações e reverências. O que vai dizer Salmo 83, 1? Como são amáveis os tabernáculos do Senhor. Entendeu? Aí já fui fazer pregações em retiro de jovens, onde eu tive que ver com os meus olhos. Aí depois, claro, eu arrebentei na pregação com isso e, claro, também nunca mais voltei. Porque quando a gente fala algumas verdades nessas dioceses, é comum não voltar nunca mais. Os jovens fazendo oração de cura interior, com carinho, passando a mão na face e passando a mão no cabelo. Eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eu lembrei o que Jesus disse para Santa Gertrudes, mística, que via o anjo da guarda, Nossa Senhora. Eu conversava com São João Evangelista. Sabe o que ele disse para ela? As maiores graças que você perdeu foi quando você teve um momento de distração diante do Santíssimo Sacramento. Isso até tá num livro desse daqui, até a gente, já vou até fazer uma propaganda, tá tudo nesse livro aqui, ó, no Alma Eucarística, que é um dos melhores livros que explica sobre ele, essa história aqui, e mostrava isso. Santa Gertrudes tomando bronca e falando, Jesus falando, as maiores graças que você perde é quando você tem distração. Agora, se eu te contar um negócio, você não vai acreditar. Eu fui num retiro, e aí o abençoado teve uma inspiração de que teve aquela cena que colocaram os amigos por cima do telhado para ser curado por Jesus no Evangelho, e pegaram uma menina e levantaram a menina, 4 homens levantando a menina, e ela diante do Santíssimo Sacramento para representar aquela cena. E eu estava com a mão na perna, e eu estava com a mão no lugar não muito bom, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. São inspirações que do Espírito Santo de Deus nunca veio. Isso daí é uma coisa demoníaca. E sabe qual que é o problema? Esse pessoal que não estuda, que não sabe nada de missa, de liturgia, como deve se comportar, faz essas loucuras na Santa Igreja. Entendeu? E são permitidos isso. Agora, quando se celebra bem, quando se usa batina, tudo persegue. Agora, isso daqui parece que não dá nada, né? E aí, depois, a última coisa que veio falar, Jesus, são confissões que são passatempos sem fruto. E aí elas viram comunhões sacrílegas. Lembrando que São Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, Nosso Senhor vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Uma das coisas que é muito interessante na vida do Padre Pio é que ele mandava mais de 50% dos penitentes embora porque não tinham as devidas disposições. E aí o Padre Pio falava, né? Se confessar sem as devidas condições, isso daqui é coisa do Padre Pio, pode se tornar um hábito irreversível. A pessoa se habitua àquilo e não consegue mais. Vai confessando tal e não muda. E na confissão ele dizia que só pedem curas e prosperidades. Tem aqui uma história do Padre Pio, só para você ver como que a confissão era séria para ele. Um homem chamado Mário Santi, no ano de 1946, ele se aproximou do confessionário, mais para pedir a vista do corpo do que a da alma. E o padre fez a pergunta do ritual: há quanto tempo você não se confessa? Aí o homem respondeu assim: eu não lembro. Respondeu mostrando uma evidente falta de preparação. E aí o santo confessor guardou um momento de silêncio e depois continuou: vai à missa? Faltei umas 10 ou 20 vezes. E Padre Pio disse: depois do 10 vem um 11 e não o 20. Vai embora. Porque o homem não se mostrou que estava preparado para confessar. Não fez um bom exame de consciência, não se arrependeu verdadeiramente, não procurou ter emenda de vida, propósitos. E aí, fica aí nas confissões sacrílegas e sendo mal feitas. Agora, eu pergunto para você que está vendo esse vídeo: alguma dessas coisas está acontecendo na sua vida? Isto é a pura misericórdia de Deus te dizendo assim: meu filho, arrepende-te, volta,
tenha uma vida santificada e receba os benefícios que eu ofereço através da minha igreja nos sacramentos. Escuta o que eu estou te falando, a perseguição do anticristo está cada vez pior sobre a Santa Missa, sobre os sacramentos, e é momento de você fortalecer a sua alma. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe esse conteúdo para nos ajudar que essa mensagem chegue, e a gente está com uma promoção para você que vai durar 3 dias, ela vai estar terminando numa live que eu vou fazer domingo